Olá, tudo bem? Estamos de volta a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Leonardo de Moraes. Nossa matéria, como já havia falado, Direito Penal. E nosso tema de hoje será o crime doloso e o crime culposo. Tema, como eu disse a vocês de outras vezes, bem recorrente em concurso público. O estudo para saber o que significa o dolo e o que significa a culpa são indispensáveis à compreensão do tema, bem como para aprovação em seu concurso público. Então vamos inicialmente estudar, na nossa sequência, o crime doloso. O que significa crime doloso? Vamos ao material, vamos à tela. Crime doloso está presente no artigo 18 do Código Penal, que tem a seguinte redação: diz-se crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O que significa dolo num conceito bem fácil, num conceito bem simples? Dolo é a vontade consciente dirigida à finalidade de realizar ou aceitar realizar a conduta prevista em lei como crime. Então voltem a mim. O que significa dolo num conceito bem tranquilo e bem fácil que você pode carregar para a sua prova? Dolo é quando o agente tem a vontade consciente de praticar o crime, é quando o autor efetivamente quer praticar o crime, ele quer produzir o resultado, ou quando o autor quer praticar a conduta e assume o risco de produzir o resultado. Então, dolo é a vontade de praticar um crime, bem como a aceitação do risco da produção do resultado. Com isso, resta claro que aquela máxima que é pregada muito pela imprensa de que dolo é a vontade, na verdade, é um conceito que está incompleto. Por quê? Porque dolo é querer praticar um crime, bem como aceitar, assumir o risco da produção do resultado. Em relação ao dolo, dois são os elementos que existem e que caem muito em prova, não sei porquê, porque são questões muito simples, mas caem muito em prova. Quais os elementos que integram o dolo? Vamos ao material. O dolo é formado, portanto, por dois elementos. Primeiro, é o elemento chamado elemento intelectivo, que é a consciência. Na consciência, o agente sabe exatamente o que está fazendo. E o segundo elemento que integra o dolo é o elemento volitivo, que é a vontade. O autor dirige a sua conduta à produção de certo resultado. Então, o elemento intelectivo decorre da própria consciência e o elemento volitivo decorre da própria vontade, como o próprio nome diz. Prosseguindo em relação ao dolo, existem algumas teorias que regem o dolo. No Brasil, o dolo ele obedece a duas teorias, ou seja, o Brasil adota duas teorias em relação ao dolo. Que teorias são essas? A primeira é a teoria da vontade. Segundo esta teoria, dolo é a vontade consciente de praticar a conduta prevista em lei como crime. No caso, a teoria da vontade decorre do seguinte conceito: dolo é a vontade. Você quer praticar algo, é o desejo, bem como consciência. Você sabe exatamente aquilo que você está praticando, de praticar conduta prevista em lei como crime. Na verdade, quando o agente quer cometer um crime, ele age dolosamente com base na teoria da vontade. E a segunda teoria que o Brasil adota é a chamada teoria do consentimento ou teoria do assentimento. Dolo não é querer praticar um crime. Dolo é a aceitação do risco de produzir o resultado. Só que eu coloquei na sua tela um conceito que é bem recorrente em prova. É exatamente este conceito que sempre cai para saber o que significa o dolo para a teoria do consentimento ou assentimento. Que conceito é esse? Dolo é quando o agente, prevendo o resultado como possível, mesmo assim decide prosseguir com a conduta, com a prática da conduta, assumindo o risco
de produzir o resultado. Então, voltem a mim. Para a teoria da vontade, o dolo é a vontade de praticar o crime, é a vontade de praticar a conduta prevista em lei como crime. Para a teoria do consentimento ou assentimento, dolo não é a vontade. Dolo é quando a gente está praticando uma conduta. E neste momento, ele prevê, ele representa um resultado como possível. Mesmo representando, ele decide prosseguir com a prática da conduta. E neste momento, assume o risco da produção do resultado. Então, para a teoria do consentimento ou assentimento, o agente, ele consente na prática do resultado. Ele aceita o risco da produção do resultado. Com isto, resta claro que dolo não é só querer. Dolo é assumir. Voltem ao material. Para a teoria da vontade, o dolo tem um nome. É o chamado dolo direto. Então, se cair na sua prova, o que significa o dolo direto? É a vontade consciente de praticar a conduta prevista em lei como crime. É o dolo para a teoria da vontade. Já para a teoria do consentimento ou assentimento, o dolo tem um nome. É o chamado dolo eventual. O dolo eventual é quando o agente consente na prática de algum resultado. Ele consente na produção de algum resultado. Então, o dolo para a teoria de consentimento ou assentimento tem um nome. É o chamado dolo eventual. Uma observação aqui importante, e pode voltar aqui a mim, é que existe uma outra teoria também em relação ao dolo, que o Brasil não adota, que vocês não podem errar isso na prova. É chamada teoria da representação. Com base nessa teoria, o que basta para que ocorra o dolo? Basta que o agente represente um resultado como possível. Se o autor está praticando a conduta, representou um resultado como possível e mesmo assim prosseguiu com a sua prática, já é dolo. Espera aí, essa teoria quer dizer que basta que o autor venha prever um resultado como possível? Exatamente. Previu o resultado, acabou-se, já é dolo. E é por esse motivo que o Brasil não aceita esta teoria da representação. Por quê? Porque se bastar para o dolo representar um resultado, você pode confundir os conceitos de dolo eventual com o conceito de culpa consciente, já que ambos o agente representam o resultado como possível. Nós vamos ver a diferença entre dolo eventual e a culpa consciente ainda nesta aula. Daqui a pouco a gente vê esse assunto. Vamos prosseguir. Voltando então ao material. A segunda parte do assunto é o chamado crime culposo. Crime culposo, que é um crime muito importante e a sua incidência em prova de concurso é ainda maior do que em relação ao crime doloso. O que fala o Código Penal no artigo 18, inciso 2º? Diz assim: disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Voltem a mim. O que significa basicamente um crime culposo? Porque o conceito do Código Penal é um conceito absurdamente incompleto. O que significa um crime culposo? O agente, ele pratica uma conduta voluntária. Ele está agindo porque ele quer. E ele dá causa a um resultado que não teria ocorrido se ele agisse com mais cuidado. Então, voltando ao conceito, crime culposo, conduta culposa, é quando o agente dá causa a um resultado voluntariamente que não teria ocorrido se agisse com um pouco mais de cuidado. Com isso, resta uma conclusão de que o crime culposo é provocado não porque o agente quer, mas sim em razão de uma falta de cuidado. É normal, é inerente à condição humana que as pessoas ajam sem cuidado necessário. É normal. Em regra, você age com cuidado. Mas é normal em que em alguns momentos você haja sem cuidado necessário. É por esse motivo que o crime culposo é praticado ou pode ser cometido por qualquer pessoa. Por mim, por vocês, qualquer pessoa pode cometer um crime culposo. Isso justifica uma pena menor, bem menor do que a que se aplica ao crime doloso.
O crime culposo, que decorre de uma falta de cuidado, de uma omissão de cautela, ele possui alguns elementos. Quais são, portanto, os elementos para que ocorra, para que exista um crime culposo? Vamos ao material. Elementos do crime culposo. Primeiro elemento é a prática de uma conduta. Isso é óbvio. Já explicamos aqui em aulas passadas o que significa conduta e não vou repetir aqui a vocês o conceito. Primeiro elemento é a prática de uma conduta. Segundo elemento, violação de um dever de cuidado objetivo. O que significa um dever de cuidado objetivo? É um dever que é imposto a todos. É um dever que é imposto a todos. Um dever imposto a todos é um dever de cuidado objetivo. E o agente pratica um crime culposo na medida em que ele viola um dever que é imposto a todos. É um dever imposto a todas as pessoas. E quais são as três formas de se violar um dever de cuidado objetivo? São três. Primeira forma é a imprudência. O que significa imprudência? Imprudência é a ação descuidada. Imprudência é a ação descuidada. O que isso significa? A imprudência sempre é praticada por ação. A imprudência, como fala a doutrina, é sempre um comportamento positivo. Imprudência é sempre um comportamento positivo. Então, não existe imprudência por omissão, mas sempre por ação. Você age sem um cuidado necessário. Quais aqui os exemplos que se aplicam à imprudência, que são exemplos bem simples? Voltando a mim. Se uma pessoa dirige em excesso de velocidade, digamos que ela vai correndo demais, vai fazer uma curva, sobra na curva, invade a calçada e mata um pedestre. Observe, a pessoa dirigiu o carro sem um cuidado necessário. E a falta de cuidado deu causa a um resultado. Então, isso é um exemplo de uma conduta imprudente. É ação descuidada. É como fala a doutrina. Imprudência é a mesma coisa que afoiteza. A pessoa age de forma afoita. Tranquilo? Segunda forma de violar o dever de cuidado objetivo é a negligência. Voltando ao material. A negligência é conceituada como a omissão de cautela. A negligência é a omissão de cautela. A negligência é sempre um comportamento negativo. Enquanto a imprudência é praticada por ação, a negligência é sempre praticada por omissão. A pessoa negligente deixa de tomar uma cautela que era a obrigação de ter tomada. É aquele exemplo bem fácil, bem simples, e podem voltar a mim, do pai que deixa a arma ao alcance de crianças. Imagine a situação de que um pai, por exemplo, é um policial militar e vai deixar sua arma em cima do armário. E a criança, por exemplo, de 6 anos, de 5 anos, observa sempre que o pai deixa a arma naquele local do armário. Então a criança sobe na cadeira, pega a arma de fogo que era do pai, começa a brincar com o coleguinha, atira e mata o coleguinha. Observe, o pai, ele omitiu uma cautela. E a omissão do cuidado do pai deu causa a um resultado morte, que seria evitado se agisse com um pouco mais de cuidado. Quer dizer, o pai foi negligente, respondendo, portanto, por homicídio culposo. A terceira forma de violar um dever de cuidado objetivo é através da imperícia. Voltando ao material. Na imperícia, é o oposto. Na imperícia, o agente ele demonstra a falta
de aptidão técnica. Para quê? Para arte, profissão ou ofício. O caso concreto demonstra que aquele rapaz que praticou um certo resultado, ele é um imperito, que ele não possui aptidão técnica para exercer a arte, profissão ou ofício. Uma observação importante é que na imperícia ou imperito, ele possui, por exemplo, um diploma. Ele possui formação para aquele mistério, mas demonstra o caso concreto que ele não possui conhecimento técnico para exercê-lo. Qual aqui é o melhor exemplo? Pode voltar a mim. É aquele caso, como aconteceu inclusive na minha vida prática. Era um médico que estava no Hospital Geral do Estado X e que na hora apareceu um paciente com forte dor em sua perna, doendo a perna. Quando o médico observou aquela perna e pediu para fazer um exame simples. Qual foi o seu diagnóstico após aquele exame simples? É que o rapaz teria de ter sua perna amputada. Então, ele teve seu membro amputado, a família ficou assustada com aquele procedimento e o que ela fez? Procurou um perito, procurou um outro médico. Foi feito um laudo pericial e percebeu que as dores eram provocadas apenas por varizes. Quer dizer, o caso não era a amputação de membro. O caso concreto demonstrou, portanto, que é uma pessoa que possui diploma, ele possui formação para aquela profissão. Entretanto, o caso concreto demonstra sua total inaptidão. Ele não é perito, ele é imperito, respondendo, portanto, por crime culposo. Então, essas são as três formas de violar um dever de cuidado objetivo: imprudência, negligência e imperícia. Quais são, portanto, os outros elementos que formam o crime culposo? Já falei sobre conduta, já falei sobre violação do dever de cuidado objetivo. Terceiro elemento, vamos voltar ao material. Terceiro elemento é o resultado. Terceiro elemento é o resultado. Qual a observação aqui importante, que é muito recorrente em prova de concurso? Que o resultado aqui é chamado resultado naturalístico. É o chamado resultado naturalístico. O que isto quer dizer? Que só haverá crime culposo se houver a produção de um resultado naturalístico. Nós vamos conceituar nas próximas aulas o que significa resultado naturalístico. Mas só para antecipar, resultado naturalístico é aquele que se consuma com a produção de modificação no mundo físico. Então, a modificação no mundo físico é o resultado naturalístico, de forma que o crime culposo só se consuma com o resultado naturalístico, vale dizer, com a produção de modificação no mundo físico. Quarto elemento do crime culposo é o nexo causal entre conduta e resultado. Nexo causal é aquela relação de causalidade, de forma que a conduta produziu o resultado e o resultado é a consequência da conduta. Elemento bem fácil. Quinto elemento do crime culposo é a questão da previsibilidade. Esse elemento é importantíssimo e é o que mais cai na sua prova de concurso quando a matéria é o crime culposo. Voltando a mim. O elemento do crime culposo não é a previsão. O elemento para o crime culposo não é a previsão. O que significa a previsão? É quando o agente efetivamente previu um resultado. Se o agente, de forma efetiva, previu um resultado, isso é a previsão. A previsão não é elemento do crime culposo. O elemento é a mera previsibilidade. Então, o que significa a previsibilidade? É a capacidade, é a potencialidade que tinha um agente de representar o perigo que decorre da sua conduta. Era saber se o agente tinha condições de prever um resultado que lhe era previsível. Então, o elemento para o crime culposo não é quando o agente efetivamente previu um resultado, mas somente observar se ele tinha condições de prever um resultado que lhe era previsível. Então, voltando ao material. Eu deixei bem claro aqui que não se confunde a previsibilidade, que diz respeito à
capacidade, que diz respeito à capacidade de prever o resultado. Isto é a previsibilidade, que não se confunde com a previsão. Porque na previsão, o agente, ele conhece o perigo. Na previsibilidade, você observa se a pessoa tinha condições de prever o perigo. Então, a previsibilidade é a mera potencialidade e não a previsão efetiva. Só para deixar bem claro, neste ponto aqui, a previsibilidade ela é objetiva. A previsibilidade ela é objetiva. Por que objetiva? Ela não observa as condições do agente. Ela observa se uma pessoa, diante do caso concreto, teria a mesma aptidão de prever ou não prever o resultado. Então, ela observa o comportamento que seria praticado por aquele chamado homem médio. O que outra pessoa seria feito no lugar daquele autor? Esta, então, é a previsibilidade objetiva. O elemento para o crime culposo não é a previsibilidade subjetiva, mas sim a previsibilidade objetiva. O próximo e último elemento do crime culposo é a chamada tipicidade. A tipicidade é a previsão expressa em lei da forma culposa. O que isso significa? Voltem a mim. Para que ocorra efetivamente um crime culposo, para que ocorra a sua punição, é indispensável que aquele crime específico traga expressamente a forma culposa. Então, por que existe, por exemplo, o homicídio culposo? Porque a lei traz expressamente no artigo 121, parágrafo 3º, a forma culposa para o crime de homicídio. Se aquele crime específico não trouxesse a forma culposa, consequência, só poderia ser praticado dolosamente. É a previsão do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que tem a seguinte redação. Vamos ver o material. O artigo 18 fala o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Ou seja, só haverá a punição por crime culposo se houver previsão expressa em lei da forma culposa. Se a lei silenciar, só poderá ser cometido dolosamente. Adiantando um pouco mais em relação à culpa, é importante estabelecer uma diferença entre culpa consciente e o dolo eventual, questão bem recorrente em concurso público. O que significa a culpa consciente, também chamada de culpa com previsão? Nesta culpa consciente, o autor acredita que o resultado não irá ocorrer ou que pode evitá-lo com a sua habilidade. No dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. Então, voltem a mim. Tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o agente representa um resultado como possível. Então, qual seria o conceito inicial da culpa consciente para o dolo eventual? Em ambos, o agente ele está praticando uma conduta. Em ambos, o agente ele representa um resultado como possível, só que mesmo assim decide continuar praticando a conduta. Então, em ambos, o agente está praticando a conduta e representa um resultado como possível. Só que a diferença é a seguinte: na culpa consciente, o agente crê que nada vai acontecer em razão de sua habilidade. O agente acha, ele crê com todas as suas forças que nada vai acontecer. No dolo eventual, não. Ele representa algo como possível, só que ele assume o risco, a produção de um resultado. E como é que você vai saber se o agente assumiu o risco de produzir um resultado ou se ele tinha aquela crença, ele tinha a convicção de que nada vai acontecer? O que vai esclarecer esse ponto? Vai ser o próprio caso concreto. As circunstâncias do caso concreto é que vão demonstrar se o agente assumiu o risco ou então se ele tinha a crença de que nada iria acontecer. Vamos voltar ao material, que existe um ponto bem importante, ou uma frase bem famosa para que ninguém confunda a culpa consciente com o dolo eventual. Me perdoa aqueles religiosos, aqueles que têm a cultura ou a honra um pouco mais forte. A culpa consciente
decorre de uma frase. Qual é a frase aqui? Ou a palavra bem famosa? Vou até abreviar. É PQP. Por que PQP? Puta que pariu. A culpa consciente é a outra palavra que é importante, né? Que fala a palavra se fudeu. Olha que absurdo. Se fudeu. Já o dolo eventual é aquele foda-se. Não estou nem aí. Até o pessoal está rindo aqui, né? Não estou nem aí. Observe a diferença. Imagina o seguinte, voltem a mim. Você está aqui dirigindo seu carro no local bem movimentado. Está cheio de gente. Você então quer testar o motor do seu carro. O que é que você faz? Você chega lá no começo, passa a primeira, segunda, terceira, quarta, o carro está tremendo, a obturação do dente balançando também, você está correndo lá. Digamos que você esteja a 140 por hora, quando você observa na frente e vê as pessoas atravessando a rua. O que é que você pensa nesse caso? Espera aí, eu estou aqui dirigindo meu carro, estou praticando uma conduta. E na hora você pensa, se eu continuar assim, eu posso vir a matar pessoas. E o que é que você pensa? Não estou nem aí. O que vale é a emoção. Vai direto e mata 3 pessoas. Você agiu com dolo ou com culpa? Você agiu com dolo eventual. Porque na hora que você representou o resultado e falou, não estou nem aí, foda-se, você assumiu o risco, a produção de um resultado. Mas se você fala assim, estou dirigindo o carro, representa que eu posso matar pessoas, e mesmo assim dirijo correndo, você fala assim, não, eu vou dirigir correndo porque eu sei que nada vai acontecer. De repente, passa a pessoa na rua, você mata a pessoa. Pá, o que é que você fala? Puta que pariu. Se fudeu. O que é isso? É a culpa consciente, porque apesar do autor representar o resultado como possível, ele crê que nada vai acontecer, mesmo assim a sua falta de cuidado, a sua imprudência dá causa um resultado. Então observem isso. A diferença de culpa consciente e dolo eventual é bem recorrente em seu concurso público e vocês não vão mais errar essa questão. E por fim, voltando ao material, e botem a mim. E por fim, há uma diferença aqui que é bem básica. É a questão da compensação de culpas em matéria penal. E por que isso aqui é importante? Será que no direito penal a culpa do agente ela é compensada com a culpa do autor? Imagina o seguinte, você está aqui saindo da sua rua e percebe que a rua principal está a 50 metros do seu lado. E você então, para não pegar a via normal, que teria uma distância de 5 km, você então vai com seu carro pela contramão. Observando que não havia nenhum guarda por perto, você vai para um carro pela contramão. De repente, passa um pedestre fora da faixa de pedestre e você atropela a pessoa. Observe, o agente dirigiu na contramão e o pedestre atravessou a rua fora da faixa de pedestre. O autor agiu de forma imprudente. E a vítima? Também de forma imprudente. Então empatou o jogo, 1-1. Qual é a consequência disso? Você vai compensar as culpas em matéria penal? Resposta: não. Não há compensação de culpas em direito penal. O comportamento da vítima é capaz apenas de reduzir a sua pena, mas jamais de isentar o autor de sua responsabilidade. Tranquilo? Então, vimos aqui o exemplo, os conceitos de crime culposo e crime doloso. Até as próximas aulas. Forte abraço.